Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan, essa é mais uma aula da turma de estudos de teologia e hoje nós estamos começando então a aula 3. Veja só, nós vimos como primeira aula uma introdução da necessidade do que era teologia e da necessidade do estudo de Deus. Vimos também que Deus é abscôndido, ou seja, há uma porção de Deus que nós podemos estudar e é essa porção que a teologia se ocupa. Vimos também na aula 2 que vimos também na aula 1 que Deus se mostra e, portanto, nós percebemos isso através da revelação. E vimos que há dois tipos de revelação: revelação geral e revelação especial ou revelação específica. E aí, na aula 2, nós vimos o que é a revelação geral. Vimos que são os elementos da natureza, né, os elementos da vida humana e os elementos da moral humana que permitem o conhecimento de Deus. Vimos também as consequências disso, né? De que naturalmente nós temos consciência de que existe um Deus, que naturalmente nós temos consciência de que esse Deus está presente e atuante, que Deus não criou tudo e desapareceu, pelo contrário, de que Deus cria e sustenta o universo, e de que também nós temos uma natureza pecadora e que, portanto, em Deus alcançaríamos esse perdão. E aí, então, nós começamos hoje a estudar a revelação específica. Eu gosto mais do termo revelação específica, mas se para você revelação especial é um conceito melhor, não tem problema nenhum. Quando nós falamos de revelação específica, nós precisamos lembrar do grande elemento da revelação específica de Deus. Este grande elemento da revelação específica de Deus está na minha mão. O que será que é? É a Bíblia. A Bíblia é a grande revelação específica de Deus. O que acontece? Então, Deus cria a humanidade, Deus cria todo o universo, todos os animais, né? Vai criando toda a natureza, todos os animais, todo o sistema, e então tem a criação do seu ponto alto, a joia da criação, que é a humanidade. Dentro da criação da humanidade, então, Deus tem ainda a criação do ser humano mais especial, que foi Jesus Cristo, 100% Deus, mas também 100% homem. Mas a ideia da revelação especial é justamente a palavra de Deus. E aí, dentro dessa ideia de revelação especial, para nós entendermos o que ela é, nós precisamos entender que a revelação de Deus, através da sua palavra, vou deixar aqui que fica mais bonitinho, através da sua palavra, é uma revelação do que nós chamamos de progressiva. O que acontece? Deus se revela aos homens que escreveram a Bíblia, cerca de 40 homens durante alguns séculos, né, cerca de 1.200 anos. Então, cerca de 40 homens vão escrevendo vários textos da Bíblia. E eles começam de modo mais simples, nem escrita era uma tradição oral que vem até Moisés. Moisés é o primeiro a escrever efetivamente, mas a questão é uma revelação progressiva. Deus vai mostrando progressivamente a sua vontade, Deus vai mostrando progressivamente a sua palavra, vai revelando progressivamente. Então ele começa revelando de modo mais geral, de modo mais amplo, né? Se nós olharmos, por exemplo, após a queda do homem, só diz assim, para a serpente e para Eva, né? Vamos ler. Né? Então veja que a revelação no começo ela é mais geral, ela é mais inequívoca, ela é mais ampla. Então, após a queda, Deus vai falar para a mulher e para a serpente. Porém, inimizade entre ti, eu estou em Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. E aí fala assim, esta te ferirá, né, o filho da mulher te ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar dela.
Então essa mulher que é a mãe de todos, Eva, a descendência dela atacará o inimigo. Quando você olha em Gênesis, por exemplo, Gênesis 1 e Gênesis 2, você não tem a descrição de que aquela serpente que está lá no Jardim do Éden é Satanás. Você vai ter isso onde? Você vai ter isso lá em Apocalipse, né? Porque lá em Apocalipse vai dizer, e o diabo, que é a serpente, né? Então veja, lá em Apocalipse vai aparecer especificamente quem é essa serpente. Em Gênesis aparece só que é uma serpente. Então nós chamamos isso de revelação progressiva. Na medida que vai acontecendo, Deus vai revelando as coisas mais claramente e com mais detalhes, e com mais precisão, e com mais profundidade, até chegar, por exemplo, primeiro ele dá noções gerais, né, dá 10 mandamentos gerais. Depois, quando chega a época de Jesus, ele dá um mandamento, que são 2 mandamentos, né, o resumo de 2 dos mandamentos. Ele dá 2 mandamentos muito específicos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e aí você contempla todos os primeiros dos 10 mandamentos, e amar o próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não rouba, você não mata, você não cobiça a mulher do outro. Você resume todos os 10 mandamentos em 2. Então veja, que é muito mais profundo, né? E aí é muito mais certeiro também. Então vai dizer assim, mas eu não roubei, eu emprestei e não devolvi. Tudo bem, mas se você faz isso e isso não agrada o teu irmão, então você já está errado, né? É muito mais profundo, é muito mais profundo, é muito mais verdadeiro, mais incisivo. Então, a revelação de Deus especial é através das Escrituras, e elas acontecem de modo progressivo. Por isso é natural na teologia nós começarmos com conceitos mais gerais e depois ir especificando estes conceitos, né? As Escrituras vão trazer justamente isso. A revelação específica é justamente esse modo. Como que nós podemos ver essa revelação? Essa revelação ela vai acontecer ao longo do tempo e através de homens homens aqui no sentido de homem e mulher, né, através da humanidade, mas para quem recebe sinais claros de Deus. Por que esses homens receberam sinais claros de Deus? Porque Deus quis assim. E aqui eu queria inclusive aproveitar um conceito, ensinar para vocês um conceito, que é da teologia especulativa. É muito comum as pessoas perguntarem assim, mas e se isso que aconteceu assim, se acontecesse de outro modo? Isso é teologia especulativa. Por exemplo, se Jesus não tivesse morrido na cruz, o que aconteceria? Eu não sei, e a Bíblia não diz, né? Por quê? Porque a vontade de Deus é que ele morresse na cruz. Então, nós não especulamos o que não está escrito. Já tem tanta coisa, a cruz já é tão maravilhosa, já tem tanto ensinamento ali, para que ficar conjecturando, né? Ou especulando, daí especulativa, por que ficar especulando o que poderia acontecer, né? Mas e se a tradição oral, ou se a pessoa quando transcreveu errado e não dizia exatamente aquilo? É uma especulação. Nós cremos que a Bíblia ela é revelada e aí ela é confiável a tal ponto de ser realmente uma revelação. Então Deus vai se mostrando a cada dia mais. Deus vai se mostrando primeiro através de milagres, através de dons, através de maravilhas, depois através de homens, né, que são os profetas, até o ponto em que ele chega na sua revelação maior, que é a presença de Deus em forma de homem, Cristo Jesus. O livro do professor Zacarias tem um trecho especial, Manual de Teologia Sistemática, tem um trecho especial que eu queria ler para vocês, que diz assim, Cristo revelou mais especificamente a verdade de Deus aos seus apóstolos. Depois da sua partida, ele ungiu seus apóstolos com o Espírito Santo e capacitou-os para que entendessem toda a verdade e revestiu-os de poder para que proclamassem o Evangelho de Cristo e ensinassem em seu nome. E isso permanece vivo até hoje, chegando até nós. Então, quando nós olhamos para a Bíblia,
nós passamos a compreender a revelação específica de Deus. E aqui Deus então vai ser muito mais específico, vai ser mais pontual, vai ser mais contundente sobre quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele não pode fazer. Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Deus tem duas coisas que Deus não pode fazer. Você sabe quais são? Coloca aqui no comentário, então. Coloca no comentário da aula quais são as duas coisas que Deus não pode fazer. Mas Deus, o que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer, e como nós devemos nos relacionar com Deus, como nós podemos nos achegar a Deus e quem Deus é para nós. E como a Bíblia, então, é a revelação específica, nós começamos a estudar, então, a partir de agora, a questão da inspiração, a questão da iluminação, né? Ou seja, de como a Bíblia foi escrita e como nós fazemos para interpretá-la adequadamente. Então, te convido, por enquanto, a reler o material que está lá para as primeiras aulas sobre revelação geral e específica, e aí depois, então, você pode ler o material sobre inspiração e iluminação, tá bom? E deixa aqui nos comentários quais são as duas únicas coisas que Deus não pode fazer. O que será que é? Encerro por aqui. Tchau, tchau.